Bom dia a todos, bom dia pessoal. Uma felicidade estarmos aqui juntos mais uma vez. Hoje, dia 25 de abril de 2021. Ave Maria, esqueci o ano. 25 de abril de 2021, gente. Teremos a alegria hoje. A gente está encerrando mais uma edição da Revista Espírita, mais um Oito e ano, na meia. verdade, né? Porque a edição são mensais. Hoje nós estudaremos o Agora. mês. Eu vou Rapidinho, fazer daqui mesmo. Hoje não. só ativar o mudo do pessoal que está com o som ligado aqui. Hoje nós estudaremos o mês de dezembro de 1860, certo? Uma edição bem bacana, como a grandiosíssima maioria é. Hoje estudaremos 3 temas, um boletim, né, da revista ou da Sociedade Espírita, que vai ser apresentado por João. A gente vai falar das palestras familiares também, que vai ser apresentado por mim, e das dissertações espíritas, que será apresentado por Robertinho, não é isso? E é muito bom, tá, pessoal, estar aqui mais uma vez com vocês. Vamos fazer uma prece, né, para a gente dar início ao nosso estudo, pedindo a todos para se recolher da forma que preferir, e elevando o nosso pensamento a Deus e aos bons espíritos. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estarmos encarnados, de estarmos mais uma manhã aqui reunidos, nessa oportunidade de diálogo, de conversa, pedindo a Deus, como sempre, a presença dos bons espíritos, a presença dos nossos anjos guardiões, que eles possam, durante esse estudo, afastar de nós, dos nossos ambientes, os maus espíritos, que esses não interfiram nos nossos pensamentos e que esses bons espíritos possam nos auxiliar dentro do nosso merecimento a manter a calma, a serenidade e a mente limpa, para que assim a gente possa tentar chegar o mais próximo possível dos ensinamentos que os espíritos quiseram nos trazer, deixando um pouco de lado os nossos personalismos e respeitando as divergências e as opiniões do próximo. Que seja uma bela manhã de estudo para todos nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Que assim seja. Pessoal, hoje, João, eu tinha botado você como último na lista, quando eu botei lá, né? Mas na verdade o boletim vem antes. Você quer apresentar primeiro, João? Ou você quer que eu inicie? Eu pedi aqui que eu fechei o áudio, João, pedi para ele liberar o áudio novo aqui. Cadê, João? Tá fechado seu áudio, viu, João? Eu pedi de novo aqui. Libera aí, João, seu áudio. Tá vindo não. Nada. João se perdeu no caminho. Então, pessoal, para a gente não perder tempo, eu vou dar início, certo? E vou dar início porque, na verdade, os assuntos, todos eles são muito bons, mas eles não são complementares. A ordem não vai mudar a nossa percepção de estudo, certo? Então, eu vou dar início aqui. Deixa eu E contar meu agora? tempo. Ah, agora veio, João. João, meu amigo, Ah, você quer apresentar primeiro ou quer que eu apresente primeiro? eu jogo logo, já estou com a bala no gatilho. Então, pronto. Então, deixa eu pedir aqui para você abrir sua câmera também, que está fechada aqui. Deixa eu pedir aqui. Libera aí, João, a sua câmera. Deixa eu pedir de novo aqui. Ainda não chegou não sua imagem, João. Agora, Agora sim. Bom dia, João. Agora tá melhor, dá para te ver, né? a cara, não muda João, nada. pessoal, João vai falar sobre o boletim da Sociedade Espírita para a gente hoje, tá bom? Do mês de dezembro de 1860. João, meu amigo, fica à vontade, 10 minutos, tá bom? Bom, deixa eu olhar aqui para o relógio, que eu também tenho relógio aqui perto, viu? Bom, meus irmãos, paz para todos. O boletim, a gente tem observado que ele é um mini laboratório dentro da revista, que é um laboratório maior, não é isso? Eu não, a gente discutiu aqui meses atrás e ninguém conseguiu explicar por que Kardec, no passar dos meses, ele retirou talvez o trabalho excessivo, algumas dissensões internas que ele não queria transcrever, né? Mas não há problema. Mas é importante ele,
embora ele não traga consenso universal em todas as matérias apresentadas, que muitas coisas são até ideias pessoais de alguns espíritos que se comunicavam espontaneamente, outras comunicações ele pedia para São Luís explicar, como a gente vai ver, de maneiras que o boletim teve uma importância muito grande nos meses em que foi publicado. Aqui, ele começa trazendo os trabalhos do dia 26 de outubro de 1860, e logo de início, ele transcreve uma pergunta da senhora M, onde ela pergunta: se Deus criou todas as almas semelhantes, como é que, de repente, há tanta distância entre elas? Dá a entender aqui que essa senhora não tinha lido ainda a Escala Espírita no Livro dos Espíritos, porque desde a primeira edição, né, porque a pergunta 100, que já consta lá a divisão. O que ela chamaria aí de distância, a gente não tem como mensurar, porque não há distância entre escalas. A mudança de conduta vibratória. O espírito agora, na questão do entendimento, do estudo, claro, aí a pessoa vai evoluindo na medida que vai estudando, viu? Mas, de qualquer maneira, você vê que é uma pergunta que merecia uma resposta, e não tem nenhuma resposta também para esta pergunta. Então, você vê que no boletim se transcreve muita coisa que ficou carente, digamos assim, de uma explicação para nós, a posteridade, que não estivemos presentes no momento lá. Depois, tem uma comunicação recebida pelo senhor P, um médium da cidade de Sense, assinada por Homero, que já foi comentada no mês passado, que apresenta um fato notável, como diz aqui o redator, que pode ser considerado como uma prova de identidade. Isso também foi comentado na questão do mês anterior, porque é uma revelação que Homero traz de um nome de Melesigênio, sobre o qual Homero era primitivamente designado. E o nome era desconhecido pelo médium. Então, aí o redator, não sei se ele ou Kardec, ele disse que essa revelação, realmente é interessante, pode ser considerada, o fato, revelação que está no gênero masculino, como uma prova de identidade, considerado, mas não há ainda uma prova definitiva para o fato. Mas a gente vê isso constantemente no nosso mundo atual, em vários e vários trabalhos mediúnicos, quando acontece uma comunicação que o médium e ninguém dos presentes tem conhecimento e que depois, né, se comprova o fato, pode ser tomada como uma revelação verdadeira. Também, no quarto item que eles transcrevem, a carta do Dr. Moerri, fatos com aquela médium receitista, Desirê Gudu. Mas é interessante aqui, aparentemente seria um fato sem importância. Mas o que se chama a atenção aqui é o seguinte: esse fato ocorreu na presença dele lá, do doutor, coincidindo com a chegada de uma carta de Kardec. O que é que a gente pode deduzir deste fato? Olhem só, é uma coisa aparentemente insignificante, mas de grande importância. Por quê? Porque a equipe espiritual que trabalhou com Kardec na confecção ou na elaboração da doutrina era uma equipe imensa. São Luís era mais um mentor da sociedade, né? Mas a equipe certamente era enorme. Que o Espírito Verdade deveria ter, e teve, minha ideia pessoal, uma equipe enorme que ele capitaneava para qualquer necessidade que pudesse comprovar a autenticidade de cada fato. E aí a gente vê Kardec
manda uma carta para o doutor Moeri, né? E na hora que a carta chega, há uma comunicação espontânea. É pena, por isso que é como eu falei no começo, o boletim não entra em alguns detalhes que a gente gostaria de tomar conhecimento, porque de suma importância até para as nossas convicções íntimas. Então, comprova o quê? Comprova que Kardec tinha uma assessoria que a gente nem imagina. E pelo nome dos espíritos que assinam as diversas obras, não só os chamados 5 principais, mas da própria revista, né? A gente vê que são tantos espíritos que a gente fica parado. Eu não sei se vocês já chegaram a pesquisar. O único espírito que eu não vi mensagem, se vocês viram alguma, me avisa agora, viu? Foi de João Batista, tem do João Evangelista. Você já viu, Anderson, os demais aí, Tamal? Não tem. Por quê? Porque, segundo já alguns, ele era o próprio Espírito da verdade. Não é? Segundo alguns, não sei se é verdade. Jesus não podia ser, mas deixa para lá. Isso é discussão que vai há alguns tempos para frente. Mas é um fato curioso que é preciso que seja explicado. Né? E já existe também aquela dúvida do Espírito Verdade, tem algumas comunicações com o verbo na primeira pessoa, duas com, e o resto não. Então, ficou essa discussão no ar, viu, Anderson? É bom a gente ir pensando, mas não é fato que vai mudar nada da importância da doutrina. É só para a gente ir pensando. Né? Ser ou não ser, como diz René Descartes, é que o caso não é a questão. Mas o boletim trazia tudo isso, essa gama de informações, que a gente vai ajuntando. Não é? Também tem aqui um fato curioso, perguntas diversas, sobre diversos casos particulares de suicídio, foi feita lá Menais, e sobre as relações e identidade do espírito Homero, que já foi comentado. Né? Na sessão do dia 2 de novembro, traz logo desenhos obtidos pelo médio de Lyon. E aí eles interrogam a São Luís, que diz que os desenhos têm seu valor, porque são de um espírito, mas não têm significado muito preciso, pois o médium e o espírito ainda não estão bem identificados um com o outro. Uma revelação interessantíssima. É por isso que eu acho o boletim interessante, porque são pequenas revelações que esclarecem muita coisa, não é? Aí ele diz que o médium, com o tempo, poderá tornar excelente. Aí a gente, atualmente, ficaria perguntando, seria a pintura mediúnica ou apenas desenho de grafite ou negrito, ou pastel, como a gente fala hoje em dia, né? Então, são pequenos detalhes que a gente gostaria de saber, mas naquele tempo também não tinha como transcrever, porque vocês observem que o boletim não é uma ata, o boletim é uma súmula de uma ata. Né? Naturalmente, deve ter tido a ata lá, ou pelo menos, se guardaram, deve ter isso lá nos arquivos. Né? Aí também tem outra coisa interessante, perguntas dirigidas a São Luís, para a identidade dos espíritos, a primeira, né? Também aqui tem, tudo são assuntos importantes que a gente fica em dúvida, a gente fica naquela curiosidade de saber qual foi a resposta do São Luís, ou como diz Fred, do Luís, o Luís IX, né? Assim que fala, o Luís IX, sobre o papel do homem na moralização dos espíritos imperfeitos. Outra, todas feitas a São Luís, sobre a aparição dos espíritos em forma de uma chama. Olha só que coisa interessante. Algum médium vidente deve ter descrito isso, porque para que fosse transcrita, né, teria que algum médium ter feito essa afirmativa lá numa dessas reuniões que foi trazido para o boletim, né? João, tempo. Terminou. SEST e SPNI. A gente volta ainda, porque ainda tem alguns detalhes importantíssimos, que é pequenininho, mas tem muita coisa boa, viu, Anderson? Beleza, beleza.
Deixa eu botar meu tempo aqui, pessoal. Se alguém quiser cronometrar aí também, viu? Quando faltar 1 minuto, me avisem, se alguém quiser. Já está contando meu tempo aqui. Bom, eu vou falar com vocês aqui sobre a palestras familiares de Além Túmulo, que nessa edição desse mês, né, dezembro de 1860, cabeça pensando mais rápido que a boca. Ele traz duas palestras, né? A primeira é uma continuação, na verdade, uma nova evocação do espírito de Baltazar, o espírito gastrônomo, que foi apresentado na semana passada por Marcos, né? As palestras familiares, não é isso? Por Marcos, apresentou semana passada. Diferente, aí a minha opinião, certo? Diferente da primeira evocação dele, que traz assuntos bem interessantes para entender o raciocínio de Kardec e a evolução de pensamentos, né? As intrigas que ele tinha e os pensamentos, as perguntas. Esse segundo não diz quase nada, né? Esse segundo artigo, ele vai, na verdade, um dos frequentadores da sociedade, diz que conhece essa figura, esse espírito, e que acha que ele não era Baltazar, que ele era uma determinada figura, e pede para que evoque para saber se ele era Baltazar mesmo ou se ele era essa pessoa. Em resumo, a equipe evoca-o novamente, questiona se ele é essa outra pessoa, e ele assume que sim, né? E até resmunga do dito cujo, que o disse a sua identidade, diz que não teria problema em dizer a identidade dele, mas que preferia se passar por Baltazar, enfim. Né? Por que eu estou falando isso? Porque é interessante, Kardec usou esse fio do pensamento e da conduta do espírito em se passar por outro nome, em dar outro nome, né, e não querer ser reconhecido, para caracterizar ele já no final do artigo, né, como um espírito menos evoluído, né? Veja que interessante, a gente precisa ver essas características na comunicação do espírito para a gente tentar identificar em que grau esse espírito está na escala espírita. Né? Eu aproveito a oportunidade aqui para fazer uma pequena correção, João. Você falou que a escala espírita está desde a primeira edição, só uma correção. Na verdade, ela entra na segunda edição, né? Na primeira edição ainda não tinha escala espírita, que a primeira edição é de 57, a escala espírita foi feita em 58, né? Mês de fevereiro e março, né? Que a gente até estudou aqui na revista espírita, né? Quando tem a construção da escala espírita, ele entra, na verdade, na segunda edição do Livro dos Espíritos, não no primeiro, né? No primeiro, a escala ainda não estava lá. Mas, de qualquer forma, João, onde está esse artigo que você fala agora, a segunda edição do Livro dos Espíritos já existia, né? A escala já existia, a pessoa já tinha conhecimento. Só fiz essa pequena correção histórica, não muda muita coisa, mas é importante. Então vejam, né? Kardec sempre vê essas nuances, né? Da gente ir prestando atenção de como ele usava para poder dialogar com os espíritos e perceber as características daquele ser que se comunicava. Não pelo que o ser se identificava, mas pelas formas que ele se comunicava, as palavras que ele usava, as contradições ou não, a elevação do que era dito, né? Moral ou não, o apego físico, material. Então essas coisas são muito interessantes. E eu pontuo aqui porque eu vejo muito vocês falando sobre isso aqui, que é algo que a gente tem deixado muito de lado, né, nas nossas reuniões mediúnicas, né, nas avaliações e tal, a gente não tem se esforçado, né, para ver quem são esses espíritos, como eles estão se comunicando, né, quais são as características desses espíritos. Então, às vezes o espírito deixa muito claro que ele não é um espírito tão evoluído e a gente pega o que ele disse sem questionar e bota como uma verdade absoluta. E isso é o risco para quem? Para a gente mesmo, né? Que se entrega à enganação, né? E à mistificação porque queremos, né? E aí eu vou ficar com esse primeiro artigo com a última observação de Kardec, quando Kardec vai dizer assim: vê-se quanto de um assunto aparentemente frívolo se podem tirar ensinamentos úteis. Não existe algo de eminentemente instrutivo nesse espírito que, conservado no além instintos corporais, reconhece que abusos das paixões, de certo modo, materializou, Kardec botou em itálico, o seu espírito. Ou seja, ele botou em itálico para dizer, não estou dizendo que materializou no sentido literal, no sentido figurado, mas ele vê. Veja o que ele tinha falado lá no mês anterior, quando o Marcos falou. Um espírito que chega falando de comida parece algo que não tem utilidade nenhuma, né? Mas ele conseguiu buscar dentro daquela comunicação, né? Se não existia algo destrutivo e eles conseguiram encontrar, né? Na última pergunta que é feita ao espírito, né? Qual a vossa opinião sobre divindade? O espírito responde isso quando ele fala: eu não esperei deixar o corpo para crer em Deus. Acontece apenas que o corpo
que tanto amei, materializou o meu espírito a tal ponto que lhe é preciso muito tempo para quebrar todos os laços terrenos das paixões que poderiam ter a terra. Veja, ele fala de uma forma material. Kardec, na observação, já coloca o material em itálico, né? Ele faz o grifo, né? Dizendo que é um sentido figurado, né? Mas que é interessante perceber no além-túmulo esse apego do espírito, né, à materialidade. Coisas que no artigo anterior ele já deixou claro que são sensações, mas não matéria de fato. Contanto que ele compara o olfato do espírito ao som que o espírito ouve, mas não do espírito comer e absorver fluidos da cachaça, do sanduíche, da carne. Kardec vai completamente longe disso, está lá no artigo de novembro, quem quiser vai lá ler de novo, não vou ficar aqui discutindo o que está escrito lá não, foi o que Kardec escreveu, não é o que eu acho, tá, gente? Quem não entendeu, dá uma lida de novo, porque está lá escrito no mês de novembro, dissertações espíritas sobre as sensações, certo? E aí depois ele vai trazer um artigo bem interessante sobre a educação de um espírito, e esse sim merecia muito tempo para falar, né? Nesse artigo, eles vão falar de um casal que faz evocações particulares, né? Em casa. A esposa do rapaz é médium e eles têm uma dificuldade muito grande porque eles querem chamar espíritos, evocar espíritos familiares para poder dar comunicações, né, consolações, enfim, dialogar, e não conseguem porque um espírito não permite. Esse espírito mal, no entendimento deles, fica atrapalhando o tempo todo o diálogo dos outros espíritos e eles não conseguem obter nada de útil, né? Kardec aconselha então essa família, né, de que eles educassem esse espírito que estava atrapalhando, que talvez esse fosse o melhor trabalho para eles. Mantivessem um diálogo com esse espírito em vez de tentar afastá-lo de toda forma e educassem esse espírito, porque isso já seria muito vantajoso. Kardec também faz uma observação de que esse espírito era um obsessor, né? De que esse espírito como é que se diz? É, ele não era uma subjugação. Por quê? Porque o médium tinha consciência, a médium tinha consciência de que esse espírito estava atrapalhando. Ela não estava nem fascinada, nem encantada, nem enganada pelo que o espírito dizia. O próprio espírito fazia questão de dizer que estava ali para atrapalhar. Então, isso era uma característica de uma obsessão simples, né? O próprio espírito dizia que estava ali para isso e queria atrapalhar, né? Então veja que interessante. Eu não vou entrar nos méritos que ele vai falar de perispírito, tá, gente? De que ela tinha domínio, ele não usa a palavra perispírito, mas fala que ela tinha domínio do seu ser, do controle, de que o espírito não agia materialmente, certo? Porque lá no Kardecpedia, no próprio link de referências, ele vai fazer um link lá com o capítulo 15 da Gênese, lá no final, quando vai falar dos fluidos, né, que é capítulo 14, aí já entra no 15 depois dos fluidos, que vai falar de obsessão e possessão. Por que que eu não vou entrar nisso, gente? Porque isso foi 1868 e Kardec vai mudar a opinião dele sobre possessão no final de 1862, que a gente ainda vai estudar mais para frente. Por enquanto, nós estamos na mentalidade de Kardec em 1860 e a gente precisa enxergá-lo assim. O que valia ainda era o que estava no livro dos espíritos, que possessão não existe. Então, toda relação tinha que ter, de fato, a ação do médium, certo? Então, vamos ficar com esse pensamento, porque ainda é o pensamento em 1860, onde Kardec estava, dezembro de 1860. Né? E aí, nesse diálogo, ele vai fazer algumas perguntas muito interessantes para o espírito. Né? Não vai dar tempo de falar sobre tudo, lógico, né? Mas ele vai, no meio do caminho, por exemplo, né, mostrar que pela paciência e o diálogo com esse espírito podia ajudar o espírito a mudar e evoluir. E a própria família também, ali o casal a evoluir. Na questão 3, ele vai perguntar: não admites, então, que se possa ser feliz com a felicidade alheia, em vez de encontrar felicidade na sua desgraça? Jamais fizeste tais reflexões? E o espírito responde: jamais as fiz. E acho que tens razão. Mas não posso me reticências. Não posso fazer o bem. Eu sou Anderson, 1 minuto, reticências. viu? Valeu, Robertinho. Ele fala, não sou reticências. E aí Kardec coloca uma observação. Essas reticências substituem as garatujas feitas pelo espírito, quando não quer ou não pode escrever uma palavra. E aí tem duas questões interessantes, né? Tem duas questões muito interessantes. A primeira é o fato do espírito
começar a ter um choque de realidade no diálogo, porque as perguntas anteriores vinham falando, né? Ah, mas você gosta do mal? Gosto, né? Sinto prazer nisso, não quero fazer o bem. E aí, quando Kardec faz um questionamento, tipo assim, mas você já parou para pensar que talvez você sentisse esse prazer fazendo o bem, em vez de estar fazendo o mal? Aí ele faz, realmente, eu nunca parei para prestar atenção nisso. E só para concluir essa questão, antes de passar a bola, a outra reflexão que eu faço é o seguinte, que Kardec bota quando o espírito não pode ou não quer falar alguma coisa. Veja, se ele botou as reticências porque ele queria falar, mas não pôde. Mas hoje, nas nossas reuniões mediúnicas, médium chega lá e fala um monte de palavrão, fala um monte de coisa, bate na mesa e a gente acha que é normal. Não, essa pessoa tem 20 anos de mediunidade, ela não consegue ter controle. Será? A gente precisa refletir. Bom, eu vou dar continuidade a esse artigo, tá, gente? No próximo tempo, porque esse artigo é muito interessante sobre a educação do espírito. Enquanto isso, eu passo a bola. Vamos lá agora, a gente vai passar a bola para Robertinho. Robertinho, meu amigo, você que vai falar sobre as dissertações espíritas, são bem pouquinhas esse mês, né? Para você. 15 minutos, Robertinho, fica à vontade, meu amigo. Tá bom, nós vamos falar sobre as dissertações espíritas, né? Que está aí na Revista Espíritas em 1860. São 8 comunicações. Então, nós vamos tentar fazer um esboço, né, de cada comunicação e fazer alguns links com as obras da codificação. Então, primeiro, a entrada de um culpado no mundo dos espíritos. A médium, a senhora Costelli, né? E o espírito é o Novelli. Então, o espírito do Novelli, ele relata o seu sofrimento quando do desencarne, né? Ele mostra as dores e as situações que ele vivenciou no além-túmulo. Afirma ele, né, ter sentido retido o corpo aos laços da matéria. Então, a gente percebe que era um espírito ainda muito materializado, né? Sendo que ele teve grande dificuldade para se desprender. Olha, ele desencarnou com 24 anos de idade, né? Então, ainda estava cheio de vitalidade. E ele afirma que procurava o seu corpo e se sentia admirado e apavorado. Então, imagina a situação desse espírito, né? As interpretações, as sensações e percepções que ele teve no além-túmulo, né? Então, ele fala que quando a consciência se deparou com as faltas, com os erros, equívocos cometidos em todas as suas encarnações, apesar que eu abro um parênteses, eu acho que ele não vislumbrou todas as encarnações, mas algumas possíveis, né? Mas ele afirma o seguinte, que uma luz implacável, são palavras dele, né? Uma luz implacável iluminou os mais secretos recônditos da sua alma, né? Ele se sentiu ferido e envergonhado diante dessa situação. E ele buscava, diante de todo esse contexto, ele buscava escapar, mas sem êxito, se sentia preso, né? Mas relata que ele viu espíritos de luz radiosos flutuando no espaço, né? Que dava a ideia de uma felicidade a qual ele não podia aspirar diante da situação que ele entendia vivenciar. Ele tinha a percepção, né? Mas também ele percebia algumas formas sombrias e desoladas, né? E via no mundo físico seres humanos se movimentando e que lhe causavam inveja imensa, né? A ignorância, o desconhecimento da situação espiritual em que ele se encontrava. Então ele buscava fugir dessa dor, né? Se deslocando de um lugar para outro, se transpunha distâncias, né? Não existiam obstáculos à matéria, ele conseguia ultrapassar qualquer coisa, né? Aí ele passou um tempo que ele não sabe medir, né? Ele não teve capacidade de entender quanto tempo, mas daqui a pouco ele sentiu uma necessidade de orar a Deus. E nesse momento ele diz que foi atendido às suas preces. Esse caso nós podemos encontrar no livro Céu e Inferno, lá na segunda parte, Exemplos, capítulo 4, Espíritos Sofredores, fala justamente do Novelli, né? E também a gente pode ter um aprofundamento nas sensações, né, dos espíritos lá depois da morte, que é esse estado de perturbação, no livro dos Espíritos, na segunda parte, né, que fala do mundo espírito, o mundo dos espíritos, capítulo 3, de volta do espírito e sinta a vida corpórea, vida espiritual. Além da gente
estudar um pouco sobre sensações e percepções entre a questão 237 e 256 e o resumo teórico das sensações na questão 257. Mas aí nós vamos para a segunda comunicação, que é o castigo do egoísta, né? Foi pela médium Costello, pelo espírito da Claire, né? Então, no início tem uma nota lá que fala o seguinte, né? Que informa que esse espírito da Claire, que ditou, foram 3 comunicações dadas por ela, né? Era de uma mulher que a médium conhecia e de conduta e caráter que justificam os tormentos que ela sofria. Então, nós vamos tentar resumir, né, cara? Foram 3 comunicações. Na primeira, né, ela descreve a sua infelicidade do mundo espiritual, buscando coragem, esperança para superar essa situação. Onde ela afirma, inclusive, que são palavras dela, que acima desta miséria reina Deus, o Pai, o Senhor, aquele para o qual tudo se encaminha. Mesmo assim, ela ainda se sente muito amargurada, muito angustiada, né? Por carregar o remorso, o peso da culpa pelas coisas erradas que ela cometeu. Na segunda comunicação, ela afirma que o seu sofrimento aumenta dias após dias, né? Então, era para ela dar uma sensação de piora da situação que ela estava vivendo, né? E à medida que ele aumenta, o conhecimento da eternidade. Então, quando ela percebe que é um ser imortal depois do desencarne, ela passa a sofrer muito mais. E começa a maldizer dos momentos de egoísmo, de esquecimento dos outros, de ter deixado de praticar a caridade, né? Por deixar se levar pelo convencionalismo humano, por uma influência social, materialista e dogmática daquela época, né? E ela, na realidade, ela acaba aconselhando os leitores, somos nós, né? Dessa mensagem dela, sobre a necessidade de vigiar as próprias condutas, de desenvolver a capacidade de amar aos outros e de fazer mais bem aos outros do que a si próprio. Na terceira comunicação, né, há uma nota informando que as 2 primeiras comunicações foi feita na casa da médium, né, a senhora, no caso, a senhora Costello, e que essa última comunicação foi feita lá dentro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ela continua expressando o seu sofrimento, dada a conduta equivocada da vida como encarnada, né? Mas ela, naquele momento, ela expressa alegria em ver as lamentações, sofrimentos, abatimento dos outros, né? Ela diz que quando vê os outros sofrerem, ela se sente feliz por isso, sente-se alegre, né? Mas mesmo assim afirma que não encontra uma forma de descrever a angústia que ela estava passando. Então, um espírito superior, que era o guia espiritual, ele expõe a situação dela, ele dá uma opinião sobre a situação dela e afirma que essas comunicações informam o quadro verdadeiro e absolutamente não exagerado da sua situação. Não que ela tenha cometido crimes, que ela tenha matado alguém, que ela tenha roubado. Na realidade, ela se deixou levar pelas alegrias, vamos dizer assim, mundanas, né? As coisas do mundo, e deixou de ajudar as pessoas. Na realidade, ela foi assim extremamente egoísta, né? Ela se deixou levar pela beleza, fortuna, prazeres, adulações que existiam no cerco em relação a ela, né? Então, como o Espírito afirma, diz que o egoísmo fez sua alegria na terra e ele a persegue agora como um verme a lhe roer o coração. É um verdadeiro demônio. Então, desconstrói aquela ideia de existir circunscrito no plano espiritual um inferno descrito pelas igrejas da época, né? E de um demônio que persegue. Então, tudo está na consciência, que é uma ratificação da questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, a gente vai encontrar isso no Céu e Inferno, lá no capítulo 4, né, a segunda parte, fala dos espíritos sofredores. No Livro dos Espíritos, lá no capítulo 2, né, que fala das esperanças e consolações, fala da duração das penas futuras. E no Livro dos Espíritos, na parte 4, né, das esperanças e consolações, capítulo 2, fala sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas. Então, vamos para outra comunicação, que foi de Alfred Musset, pelo
pela médium, né, senhorita Eugenie. Então, essa comunicação foi realizada em 23 de novembro de 1860. E aí o espírito de Alfred Set, né, ele pergunta sobre que assunto desejariam que ele falasse, e o grupo acha por bem deixar ele à disposição dele comentar sobre alguma coisa. Então, ele acaba iniciando, abordando sobre a ideia de alguns quantos princípios espíritas estarem em contradição com o catolicismo. E o detalhe que ele enfatiza que é contra o catolicismo, não contra o cristianismo, tá? Mas demonstra que os ensinamentos espíritas, ele tem como base os ensinamentos do Cristo, que fala sobre caridade, bondade, esquecimento e perdão das injúrias, né? Então, ele não estaria contrariando os princípios católicos, que também busca pautar pelos princípios do Cristo de Jesus. Mas ele também fala sobre as consolações que podemos ter em manter contato com os que já regressaram às esferas espirituais. Mas aí faz algumas perguntas para ele, né? Qual será a influência da poesia no espiritismo? Aí ele fala que a poesia tem como propósito ser um bálsamo que vai ser aplicado às chagas e sofrimentos humanos, onde vai falar de algo mais belo nas esferas espirituais, desconstruir a ideia de sofrimento, né, que a gente tem, de que desencarnou, morreu, e tudo se acaba, então desconstrói a ideia materialista, né, e desconstrói a ideia do dogma das religiões da época, né? Pergunta sobre a questão do papel da pintura e da escultura e da arquitetura, né? E aí ele faz uma abordagem que está, inclusive, no artigo anterior sobre a arte pagã, que a gente não abordou aqui, mas se quiserem se aprofundar, é interessante. A arte pagã, a arte cristã e a arte espírita, onde ele fala que a arte pagã seria o verme, né? A arte cristã seria o bicho da seda e que a arte espírita ela vai se tornar a borboleta. Então, foi uma analogia interessante. Se pergunta sobre a influência da mulher no século XIX, isso foi feito por um jovem, e ele explana que a mulher vai exercer uma influência muito grande na sociedade. Olha que a gente aborda que estava no século XIX, mas o Espírito fala que já vinha sendo feito, né, essa influência ao longo da história, e que, na realidade, vai aumentar. Então, agora, o artigo é sobre intuição da vida futura, né? É do espírito Delphine de Girardin, né? Pela médium Eugenie. Então, ele fala, na realidade, que essa questão da crença na existência futura é algo intrínseco, mas ele faz os questionamentos muito reflexivos. A preocupação que as pessoas têm em novembro de ir lá, lá onde se conservam os despojos das pessoas, para colocar buquê de flores, para lembrar daquelas pessoas, orar por elas, né? Uma vez que não se acredita na imortalidade da alma, muitos desses que fazem isso, né? Mas ele conduz a mostrar que, na realidade, cada um de nós tem uma percepção da existência da vida fora do corpo, né? Aí ele pede uma frase dele mesmo: age, pois, sem medo, porquanto a fé espírita está de acordo com todas as religiões, desde que diz o que todas repetem: amor, caridade e humildade. Eu quero só contextualizar que essa comunicação foi dada, apesar dos conceitos materialistas e dogmáticos da época, mas existia no século XIX, na França e em muitos países, entre eles o Brasil, os conceitos trazidos pelo iluminismo do século XVIII, por Immanuel Kant, a psicologia espiritual trazida por Mendes de Biran, o espiritualismo racional de Victor Cousin. Então, existia essa ideia de espiritualismo que era estudada, inclusive, nas escolas, né, e universidades da época. Era algo estudado pelos filósofos, né? E aí a gente vai no outro artigo, da outra comunicação, né, que é do espírito também, Delphine de Girardin, tá?
que fala sobre a reencarnação. Então, que ele mostra que a reencarnação tem um sentido lógico, toca os nossos sentidos, né? Então, é algo que é compreensível e aceitável, inclusive no que se concerne à justiça divina, que nos proporciona as condições necessárias para o nosso crescimento e depuração, né? Então, ele fala assim, não tereis de olhar senão para dentro de vós mesmo para encontrar as provas da reencarnação. Então, ele mostra de a gente reencontrar pessoas que a gente acredita ter conhecido, já conheça aquelas pessoas, as afinidades que nós temos com os nossos pais, com as nossas mães, né? Que isso tudo é motivo de intuição para que a gente possa aceitar a existência e a condição reencarnatória, tendo isso como as leis divinas. Podemos encontrar no Livro dos Espíritos, né, lá que fala no capítulo 4, Pluralidade da Existência, e fala sobre reencarnação. Nós temos ainda eu tenho 3 segundos aqui, Dia dos Mortos, para falar, alegoria de Lázaro e doente familiar, mas nós vamos deixar no meu próximo tempo, tá bom? Beleza, obrigado, Robertinho, pelas explanações. Obrigado, João, também pelas explanações. Vamos passar agora para os comentários de vocês, pessoal. Vou começar por Marcos. Marcos, 5 minutos, meu amigo. Beleza? Para você fazer seus comentários. Tá fechado o áudio. Aí, todos os 3 artigos são muito interessantes. Até mesmo a questão do boletim, eu acho, assim, particularmente eu achei maçante, não porque ele não entra em detalhes, que foi até há pouco explanado aí a respeito dessas questões. Até porque isso são as vivências que Kardec considera importante e que traz ali para fazer apenas uma apresentação daquilo que realmente já deve ter sido discutido anteriormente e as vivências que tinham sido feitas. Agora, essa parte que Roberto apresentou, eu achei interessante quando fala a respeito de Clara, quando nessa conversa do espírito com Clara, e aí diz assim, Kardec fala assim, a comunicação seguinte não é do mesmo espírito, é de um espírito superior, nosso guia espiritual, e em resposta ao período que lhes fizemos, para dar uma opinião sobre as comunicações precedentes. Aí o espírito superior diz assim, esse quadro é muito verdadeiro e não está absolutamente carregado. Talvez me pergunto o que fez essa mulher para estar nessa tão miserável situação, porque ela está contando sobre a vida espiritual e de certa forma, ela está representando os sentimentos dela. E aí eu fiquei aqui me perguntando, a gente tem dito, se não há um lugar circunscrito no espaço de que esses espíritos estejam, e algumas pessoas têm combatido a questão de André Luiz, tomando como referência a condição do ser humano nesse processo evolutivo. A gente sabe que nós estamos num planeta de provas e expiações. Aqui se debate espíritos extremamente rebeldes e que precisa da injunção da lei para que ele possa se reabilitar. Mas se não existe essas questões, se não existe um lugar circunscrito, para onde eles vão? Por quê? A gente parte do princípio de que os afins se atraem. Se os afins se atraem, obviamente, você pode constituir em todos os lugares, mas, de alguma forma, você tem alguns indivíduos que estão ali e que configuram uma dada realidade. Então, às vezes a gente começa a pensar sobre essas questões e aí eu me deparo. A excelência da doutrina espírita sempre se dá em torno da prática do bem.
da vigilância, da demonstração que ela traz com relação ao mundo espiritual e daqueles que não fizeram nada, absolutamente nada, para se melhorar. Então, aí vem as consequências, que é o que o livro O Céu e o Inferno trata justamente de como nós estamos ou do que estamos nos deparando. Uma certa feita, eu tive a presença de Dr. Inácio Ferreira. Não sabia de quem se tratava, e depois é que eu soube que esse espírito trabalha com espíritas também. Provavelmente pelas nossas andanças espirituais, de atropelar tanto, esses espíritos acabam se aproximando para nos ajudar a respeito de tanta coisa que tem ocorrido. E aí eu sempre me pergunto, e nós espíritas? O que é que nós estamos fazendo? Porque os nossos debates são acalorados, mas e a nossa conduta, especificamente em relação ao outro, às outras pessoas? Como é que isso está sendo tratado? Porque se a gente prima pelo brilho da doutrina espírita, nós deveríamos, enquanto espírita, também pautar em cima dessas circunstâncias, que são avisos que a espiritualidade tem colocado e que a doutrina espírita tem sido, assim, um verdadeiro jardim que floresce para que a gente possa perceber melhor a felicidade ou infelicidade desses espíritos. Porque no mundo espiritual, certamente deve ter muita gente numa situação como essa. Tempo, Marcos. E aí eu pergunto, onde é que eles se encontram? Beleza, Marcos. Vou passar a palavra agora para Roberval. Roberval, meu amigo, eu vi que você comentou lá que você está com seu sogro. Você vai comentar? Não, eu vou passar o tempo aí para João ou para qualquer um dos amigos que necessitem aí. Eu estou aqui próximo, né? Beleza. Meu plantão hoje aí. Então, eu estou aqui, estou aguardando. Tá? Beleza, atividade. Se eu sair aqui, você já sabe o que é. Não, fique tranquilo, fique tranquilo. Pode passar o tempo, pessoal. Eu vou ficar acompanhando. Pronto. Só eu vou dividir pro pessoal aqui. Beleza. Ok. Vamos passar para o próximo. Beto, 5 minutos para você, meu amigo. Rapaz, é tanta coisa aqui que eu anotei, velho. 5 minutos é pouco, né? Sobre o boletim, eu fiquei assim com aquele negócio de identidade de Homero, só porque a médio disse o nome que ninguém sabia, não sei o quê. Eu acho que não seja. Tinha uma gritaria roubada, e aí, como é que a gente vai saber quanto é que é? Desculpa aí, Beto. Eu já mutei aqui o microfone, era o de Roberval, já mutei. Então vamos votar de novo. Eu achei que não é motivo para dizer que é o espírito de Homero. Tem tanto espírito que engana aí, que sabe a vida dele, que pode ser do passado. Eu fiquei assim meio... A outra coisa foi sobre as pinturas, né? Ele fala da identidade, da afinidade, ainda que não existe entre o médium e o espírito. Isso nos leva para o nosso tempo, né? Que a gente acha que o médium pode tudo, qualquer comunicação. Não é assim, não. Tem que ter uma identidade muito grande para certos tipos de comunicação. A gente pensa que o médium é super médium, né? Tem que ver como foi a programação dele, qual é o tipo mais de espírito que ele vai atender, né? Sobre as reencarnações passadas dele, o que ele tem para passar, isso tudo geral. Depois, ele diz aqui o objetivo do espiritismo. Que entre vós se compreenda, quer dizer que devemos tudo aprofundar e nos dar conta de tudo. Que entre vós se ame, quer dizer que a caridade, a benevolência mútua deve estar no objetivo dos nossos esforços. O laço que deve unir a fim de mostrar pelo nosso exemplo o verdadeiro objetivo do espiritismo. Olha que coisa interessante. É o que nós estamos fazendo aqui, não é? Aprofundar-se com amor, com a caridade, sem disputa, segundo ele está dizendo aqui, e nós estamos de parabéns nesse interim, viu? Que é o objetivo do espiritismo, aprofundar. Por que ele disse isso? Porque lá como é que se diz, aqui no boletim, quando fala
aparições tangíveis, perdão, só a aparição dos espíritos, teve gente na sociedade que achou aquilo bobo. Kardec que disse, não, vamos consultar São Luís para saber. Porque Kardec viu em tudo um motivo para aprofundar o estudo. E nós também deveríamos. Temos, às vezes, tanto manancial dentro das nossas mãos nas reuniões mediúnicas que só dá importância, muitas vezes, ao que os espíritos superiores falam. E aqueles que falam mal da gente, aquele que fala tudo que a gente deveria ouvir, que o amigo não fala. Será que a gente está dando muita importância? A outra aqui, rapaz, me identifiquei com esse espírito aí de Baltazar aí, que ele diz assim, eu queria um chá. Aí depois ele comenta uma coisa interessante, não é só eu não, muitos de vocês aí encarnados aí, gostaria de um chá de uma bolachinha aqui. E é verdade. Esses espíritos estão tudo perto da gente, rapaz. Eu mesmo fico guloso quando vê a comida lá na... a gente participa da regional e só penso na comida chegar no final. Um desses deve estar comigo aí. Depois ele fala da educação de um espírito, ele deixa bem claro que aquela perturbação que a médium está recebendo é falta de ascendência moral dela. A gente tem que ver isso. É uma obsessão simples? É. Ela está querendo se sair? Tá. Mas só vai poder se ela tiver uma sessão moral sobre o espírito. Isso aqui ficou bem claro, né? E só para completar, Anderson, que você disse que foi Kardec que perguntou, não foi não. Kardec transcreveu a comunicação do casal com o espírito. Entendeu? Mas a pergunta do cara foi em cima. Na hora que falou do bem e do mal, ela balançou, né? E outra coisa, ele pergunta também, você gostaria de fazer mal a mim? Ele gostaria. E por que não faz? Porque você tem a proteção do seu guia. Veja a importância de a gente estudar a doutrina e praticá-la. Nós não vamos estar sozinhos. Porque por si só, nós não conseguimos afastar esses espíritos. Mas se a gente sintoniza com os espíritos, se a gente sintoniza com os espíritos superiores pelas nossas atitudes, ele nos dá umas proteções para a gente muito boa. E falta quantos minutos? Tempo, já encerrou já. Então, pronto. Na próxima, eu tenho aqui na dissertação, tem muita coisa para falar na dissertação. Se tiver 3 minutos, já dá. Beleza, vamos lá. Fred? Cadê Fred? 5 minutos, meu amigo. Bom dia a todos. Eu já entrei depois de vocês. Sobre o boletim, eu não tenho nada a colocar, porque é um resumo, né, dos boletins anteriores e, como bem João disse, não há explicações ou não há comentários a respeito dos temas ou das questões que foram colocadas lá. Então, assim, eu não vi assim, nada de muito interessante para comentar. Mas um fato que chama atenção no boletim é quando se recorda, né, do boletim anterior, do mês de novembro, a questão de Homero, né? Que aí eu vou na mesma linha de pensamento de Beto. Eu acho que alguns detalhes podem ser importantes na identificação do espírito, mas não necessariamente significa que sejam reais ou que aquele espírito esteja realmente falando a verdade, ou seja, aquele espírito, né? Ou tenha participado daquele espírito. Tudo é relativo, né? É preciso que se observe que há outros métodos também de se identificar esse espírito. É claro que, no caso dele, chamar por um nome que poucas pessoas, segundo o relato, né, que está no boletim, poucas pessoas conheciam aquele nome, pode ser um indicador interessante da identificação, né? Mas que não necessariamente seja, né? O interessante é que ele diz em novembro que os escritos dele foram deturpados, né? Então, chama a atenção que precisaria se rever a história de Homero, então, para ver se realmente isso procede ou não.
Em relação ao texto que Anderson nos trouxe, né? É interessante. Sobre Baltazar eu não vou comentar nada não, porque acho que vocês já disseram quase tudo sobre isso, né? E isso geraria também uma série de outros questionamentos que eu acredito que nós não vamos ter muito tempo para isso aqui, né? Sobre a educação do espírito, eu concordo com o aspecto aparente de fragilidade, né? Kardec chama até de que precisa ser mais forte, né? Ter a mediunidade mais forte, ou ser um médium mais forte, digamos assim. Eu não sei o que ele quis dizer com esse forte, né? Mas dá-se entender aquilo que hoje em dia a gente, no bom senso popular, chama muito isso, né? De médium fraco, médium forte, não sei o quê, como se isso houvesse uma distinção muito clara nesses conceitos, né? Mas ele chama de forte. Então, eu concordo nesse aspecto que a médium aparentemente se deixou levar pela sua própria insegurança, pelos seus próprios receios, e aí deu margem para que esse espírito manipulasse dessa forma que ele manipulou os contatos, né? Alguns aspectos que eu achei interessante nesse espírito é que ele se autodeclara mal, mas se declara assim numa clareza de educação assim fantástica, né? É claro que a gente não está ouvindo o tom de voz do espírito que tem usado, até porque ele escreveu, ele não foi psicofonia, mas pela escrita, aparentemente dá a impressão de que ele é muito controlado na maldade dele, né? Ele parece bem educado em ser mal, né? Ele fala, não, eu sou mal, né? Assim, com muita tranquilidade, né? Falando da maldade dele, aquela coisa toda, tal. E outro aspecto interessante é que ele recusa veementemente tomar iniciativa de qualquer Um prece minuto, ou Fred. oração, né? Ele sempre transfere, ele pede que os outros orem por ele. Então, mostra que esse mal talvez não esteja na intensidade que os médiuns e que o esposo da médium achava que estivesse, né? E ele pede, né, que Deus tenha piedade dele. Ele vai falar a palavra perdão, mas ele recua, né? A gente sabe muito bem que Deus não perdoa ninguém, porque Deus não é uma personalidade. E é interessante, eu achei bastante interessante esse texto. Eu acho que antes vai falar um pouco mais sobre isso ainda, né, da educação do espírito, né? Não vai dar tempo de falar do outro tema, porque foram várias comunicações. Se sobrar tempo lá na frente, a gente fala. Tá fechado, Anderson. Beleza, Fred. Obrigado pelas colocações. Itamar, meu amigo, 5 minutos. Beleza, saúde e paz a todos. Eu vou começar dizendo para vocês que sexta-feira iniciamos um outro grupo de estudo da Revista Espírita, que foi muito bom. E um dos integrantes trouxe uma coisa muito bonita quando ele disse, olha, as palavras de Kardec se assemelham a uma arte, precisam ser melhor observada, analisada e compreendida por todos nós. É verdade isso. E aí, Beto, quando você falou da questão da disputa e discussão, eu apresentei novamente a introdução e Kardec fala disso. Olha, nós na Revista Espírita aqui vamos trazer discussões e não disputas. E é verdade, a gente está fazendo isso aqui. Por mais acalorada que seja, como foi a semana passada, a gente não está fazendo disputas de egos, de personalismo. A gente está trazendo discussões, aprofundamento. E o boletim, quando o João trouxe aí, eu concordo plenamente, João. Eu acho que deveria ter ido até o final. Cosme Massi, em uma das suas lives, disse que foi feito esse boletim durante todo o período que tem isso guardado lá. Então, eu até tenho curiosidade. Eu tenho curiosidade, né, onde eu acho que o pessoal, como está resgatando aí cartas de Kardec, resgatando a originalidade, deve trazer qualquer hora dessa aí esse material. Ele deixou subentendido que esse boletim vai aparecer qualquer hora aí, viu? Mas se a gente lê o boletim com mais acuidade, rapaz, tem ensinamento demais aí. Eu já apresentei umas 4 vezes nos outros grupos aí. Querem ver uma coisa? Nesse artigo, não vou citar o que João falou, mas, por exemplo, quando ele fala sobre os desenhos, né? Sobre os desenhos, ele vai dizer uma coisa que Beto falou aí. Ele vai dizer assim, olha, é preciso, de fato, que o médium e o espírito estejam suficientemente identificados um com o outro. Então, se o médium não tem uma identificação com o espírito, vai ter dificuldade
Claro. Então, eu vou fazer um trabalho, qualquer que seja atividade mediúnica, com 10, 20 espíritos, eu vou ter dificuldade. Se eu tenho com um só, existe justamente o quê? Uma interpenetração mental, uma interpenetração dos pensamentos, dos sentimentos, das sensações, emoções, e vai ter uma identificação maior. Agora, aí entra uma questão muito séria que o médium tem que ter consciência de que, ao ser analisado as produções por ele, que aquilo não é um filho. O problema de nós, médiuns, é que a gente acha que aquilo que a gente recebeu passa a ser um filho e é intocável, não pode ser analisado. Kardec, aqui na Revista Espírita, ele não toca na suscetibilidade dos médiuns, mas faz, sim, uma análise criteriosa da produção mediúnica, de todas elas. E isso nos boletins a gente vê. E tem discussão. No boletim, quando o senhor L diz, olha, nós não devemos nos preocupar com as manifestações físicas. Aí o que Kardec diz? Espera aí. A ciência espírita tem que encontrar uma causa. Então, Kardec não vai ver, olha, nós não estamos querendo curiosidade nisso, mas entendimento. E isso mesmo ele vai, eu já vou pular para o artigo de antes, isso mesmo ele vai dizer no espírito gastrônomo, quando ele vai dizer, o nosso objetivo é nos instruir. O objetivo é a instrução. E no final ele vai dizer, na nota, ele vai dizer, vê-se que é um assunto frívolo na aparência, Anderson falou isso aí, só estou reforçando, isso aí a gente vai buscar uma identificação. Por exemplo, quando o Espírito falou, materializou o Espírito. Aí ele disse, espera aí, como é que pode materializar o Espírito? Então, algo frívolo, que é essa necessidade ainda do estado do Espírito de ter uma alimentação ou de sentir ainda sensações materiais, e ele vai dizer, não. Como é que se materializou? Tudo para Kardec era objeto de estudo, gente. Isso. Mas eu vou me deter também essa questão, no que antes apresentou, a educação do espírito. O que nós chamamos popularmente de desobsessão. Mas Kardec em nenhum momento utilizou o termo desobsessão, não, viu, galera? Eu pesquisei no Kardecpédia, não tem uma palavra chamada desobsessão. Não existe. Kardec fala educação do espírito. Então, quando eu coloquei lá que um dos artigos muito bom, se observarmos bem, qual foi o objetivo e qual é o objetivo nosso? Não é doutrinar, a gente utiliza um termo inadequado. Doutrinar o espírito, não, educar o espírito. Mas, no final, o que é que Kardec vai dizer? Ele vai dizer, olha, essas conversas se prolongaram durante um grande número de sessões e se prolongam ainda nesse momento, infelizmente, sem resultado ainda muito sensível. Aí se faz uma atividade mediúnica, conversa com o espírito e o cara que está aí sedimentado por século, a gente quer que ele mude uma estrutura mental, comportamental, sentimental do dia para a noite. Né? Além de uma coisa interessante, imagine como era difícil, João, fazer um trabalho de educação do espírito, de conversa com o espírito pela psicografia. Tinha que escrever, tinha que depois ler, respostar. Tempo, então. Complicado. Só para fechar, acabou meu tempo? Foi antes? Acabou. Então, acabou. Acabou, daqui a pouco tem mais. Eu falei quando faltava um minuto, mas acho que você não ouviu, o Beto acho que não ouviu na hora também. Os assuntos são interessantes realmente, gente, e aí a gente vai, né? É normal que a gente se entregue. João, deixa eu pedir aqui novamente você ativar seu som novamente, que eu tenho botado um mudo aí. O vídeo já tá aberto. Aí, pronto. João, meu amigo, 5 minutos. Muito bem, estou gostando. O negócio hoje está muito esclarecedor. Aqui na educação do espírito, Itamar, eu concordo com você na colocação. A palavra desobsessão realmente não tem na codificação, é um neologismo, talvez, criado pelo André Luiz para explicar, porque a palavra educação ela é muito generalizante, né? Não é mais específica, mas isso não faz nenhuma diferença. E também eu achei interessante aqui esse espírito que é tratado na educação, como diz, né? Kardec explicar que passou muito tempo. Agora, na pergunta número 5, Kardec pergunta a ele, prometeste pelo menos tentar. Eu vou ler a 4, porque uma é corolário da outra. Mas, enfim, que queres ouvir-me experimentar os conselhos que te poderia dar? Resposta, não sei, porque tudo quanto me dizes me faz sofrer ainda mais. Ou seja, que era para mudar realmente a conduta, né? Kardec insistia, né?
e não tem a coragem de fazer o bem. Observe que Kardec coloca como a caridade a maneira de ele se libertar dos problemas. Aí, na 5, aí Kardec volta a fustigar o companheiro. Muito bem. Mas prometestes ao menos tentar. Olha como Kardec coloca. Né? Kardec insistia, né? Persistia mesmo. E aí, olha a resposta do Espírito. Isso me chamou a atenção. E quem puder me explicar, eu agradeço. Ele diz, não posso, não posso. Porque não cumpriria a promessa e por isso seria punido. E eu pergunto, punido por quem? Não é? Seria por ele, porque aqui adiante ele coloca, ainda é preciso que rogues a Deus para mudar meu coração. Aí Kardec volta e diz, então oremos juntos. Ele diz, insisto que não posso. Sou muito mal e agrada-me fazer o mal. Então a gente observa a cristalização mental. A cristalização mental de um espírito que, naturalmente, eu quero crer, vocês todos que estão me ouvindo, que não é de uma encarnação nem de duas, não. Esse irmão, para ter uma ideia, ou monoideia, ou ideoplastia na linguagem de André Luiz, tão arraigada nele, deve ter vindo de muitas e muitas reencarnações. Eu também, Itamar, você falou sobre a pintura no boletim. Eu perguntei, vocês não me responderam. Será que aquela pintura já poderíamos chamar da que se faz hoje em dia, pintura mediúnica? Porque naquele tempo já tinha tinta, o pincel, né? A pintura já era uma classificação muito ampla, né? Expressionista, aquela coisa. Seu áudio fechou, João. Espera aí. Aí, agora foi. Meu Deus. Apareceu, até a parte que você falou expressionista, chegou pra gente. Aí, no caso, o Marco está aí perto, né? Então, seria o caso de Marco, de Florencio Anton? Não, não se sabe. Mas, naturalmente, que poderíamos entender num sentido genérico, né? A afinidade entre o espírito que Itamar já colocou, eu não vou mais colocar de novo, viu? Tu me lembra o tempo, viu, Anderson? Porque tem muita coisa importante. Tá acabando já. Falta 50 segundos. 50 segundos. Eu, então, falar rapidamente sobre o Alfredo de Musset, quando ele fala que a poesia é o bálsamo que se aplica sobre as chagas. A poesia foi dada aos homens como maná celeste, e todos os poetas são médios que Deus enviou à terra para regenerar um pouco o seu povo e não deixar que se embaraçem ou se embruteçam completamente. Só uma lembrancinha como exemplo, a poesia Navio Negreiros de Castro Alves fermentou as ideias e a princesa, então, assinou a Lei Áurea. Sest est fini. Pronto. Rapaz, foi certinho, faltou um segundo. Deixa eu botar aqui meu tempo, 5 minutos. Vamos lá, antes de falar o resto do texto aqui, que eu acho que Beto, Itamar e todos os outros, mas principalmente Beto e Itamar tiveram falas. É um irmão, testemunha de Jeová, da cidade de Uauá, que me liga todo domingo para me converter. Peraí, não sei como apareceu, viu? Mas é assim mesmo. Tudo Tem bem, que ter tudo bem. Bom, então deixa eu reiniciar aqui. Tem passado uns 10 segundos. Eu vou descontar 10 segundos do meu tempo aqui, viu, pessoal? Bom, Beto e Itamar, como eu vinha dizendo, né? João também agora, fizeram comentários que eu acho que complementam muito bem essa questão da educação do espírito, mas mesmo assim tem duas questões aqui que eu queria falar com vocês. Mas antes de falar dessas duas questões, eu vou responder alguns questionamentos que foram feitos aqui que eu acho que eu queria deixar minhas colocações. João comentou sobre aquela questão de João Batista, né? João Batista não ter falado nada na codificação, né? Mas a gente também não teve de Maria Madalena, também não teve Maria, mãe de Jesus, não teve de José, não teve de Isaías, não teve de Isaac, não teve de Jacó. Minha opinião, especulação pura. E aí, como mesmo João botou depois e comentou, ele falou assim, não muda nada, né? Eu concordo com o João. Não muda nada. Esses nomes, e aí eu vou em Beto,
e mais alguém comentou, não lembro se foi Marcos, mas comentou, assim, esses nomes, Fred, esses nomes nem sempre são essas pessoas, e a própria codificação diz isso, né? Kardec, lá em 67, a gente vai ver artigos, Kardec escreve 3 artigos falando sobre isso, e muitas vezes os espíritos dão nomes, mas pouco importa qual é o nome. Ele dá aquele nome só para que a gente reconheça, porque a gente quer ter uma referência, mas esse nome não tem importância nenhuma, né? Então eu realmente acho que é especulação. Pois, gente, vamos voltar para o primeiro boletim, gente, pelo amor de Deus, abre o primeiro boletim, lá o primeiro, e lê de novo. O boletim é uma leitura como se fosse um resumo da ata do que acontecia. O objetivo do boletim não é trazer artigos para aprofundamento. Esse é o objetivo da Revista Espírita, que a gente está estudando, gente. A gente perde 30, 40 segundos, 1 minuto da fala de cada um, toda vez para ficar questionando que o boletim devia ter aprofundado mais. Isso fala lá no primeiro boletim, Kardec ainda faz uma observação. Ele vai dizer assim, tudo aquilo que for útil e interessante será aprofundado em artigos dentro da própria Revista Espírita. Aquilo que ele não aprofundou, a gente tem que entender. Bom, Kardec e a equipe dele deve ter entendido que não era tão interessante assim. Por quê? Não sei, vamos ver. Mas esse não é o objetivo do boletim. O objetivo do boletim é mostrar como a sociedade trabalhava. E isso é muito interessante para a gente. O objetivo de aprofundar estudo é da Revista Espírita, não do boletim. Não é uma revista dentro da revista. Certo? Marcos fez um questionamento sobre o mundo espiritual. Onde é que eles estão? Vou lhe dizer a minha opinião, Marcos. Eles estão na erraticidade, não é só minha opinião, não. Isso está no Livro dos Espíritos. Eles estão em todos os lugares, onde eles quiserem ir e puderem estar, porque nem sempre você querer ir, você tem permissão para ir. Quem materializa esse mundo espiritual, Marcos? Semana passada você apresentou Baltazar. Tinha lá sobre a questão da comida, que ele se comprava no cheiro. O cheiro da comida. Ele vai lá cheirar, assim como ele ouve o som, ele cheira. Mas ele não materializa um hambúrguer e come, nem materializa um chá e bebe. Mas lá em nosso lar tem sopa. Materializado. Quem materializa nosso lar não é erraticidade, nosso lar é um outro mundo, como esse, menos material, né? E aí, tipo assim, até a forma do perispírito, a gente já estudou isso aqui na Revista Espírita, até a forma do perispírito que ele toma para aparecer para a gente, de um espírito desencarnado, ela é momentânea, o espírito toma aquela forma e depois ele tira a forma, ele não fica o tempo todo sobre aquela forma. Até o perispírito dele, ele molda de forma momentânea quando vem se comunicar com a gente. Isso está na própria Revista Espírita, isso está no Livro dos Espíritos, mas não, a gente acha que existe um mundo, várias cidades materializadas. Tudo bem, para mim pode ser uma possibilidade. Eu só queria era que dissesse onde estava, porque o próprio Chico disse, o que, segundo Emmanuel, né? O que Kardec estiver, né? O que eu estiver errado com Kardec, fica com Kardec, mas a gente prefere insistir em o que o próprio Chico disse. Talvez eu esteja errado, se eu estiver errado, fico com Kardec, mas não, a gente quer dizer que Kardec só disse uma primeira palavra, que ele está todo errado, e que o certo foram as outras coisas que foram ditas depois. A gente lê essas coisas e finge que não leu. Né? O próprio artigo semana passada diz, ele sente o cheiro da comida e sente vontade. E onde está o sofrimento dele? Em não poder comer. Ele precisa se satisfazer com o cheiro, mas ele não pode comer. Está lá no próprio artigo, no mês de novembro, né? De Baltazar. Né? Então, assim, é importante que a gente veja isso, gente. Tá? Só falta 1 minuto. Vou falar só sobre uma questão aqui que responde uma pergunta feita agora que eu acho bem interessante. Né? Ele vai dizer assim... Questão 19. Disseste que nós te abrimos os olhos. Verdade ou não, o certo é que não podes dissimular a verdade que te dissemos. Ora, quem tais verdades te sejam conhecidas ante nós ou por nós, o essencial é que as conheça. Hoje, o grande negócio para ti é tirar partido delas. Dize, pois, francamente, se a satisfação que experimentas em fazer o mal não te deixas nada a desejar. E o Espírito responde, desejo que meus sofrimentos acabem, estudo, e eles não acabarão nunca, ainda com aquela ideia dele de punição, de que ele estava sendo punido por alguém, né? E ele tem que ficar. Aí na pergunta seguinte ele faz, compreendes que depende de ti que eles acabem? E ele responde, compreendo. Ou seja, quem coloca a ele o próprio sofrimento? Ele mesmo. Quando? Né? Dentro das questões aqui, observação, 10 segundos, gente, rapidinho, ele vai botar a observação lá em cima, depois da 14ª questão. Interrogado quanto à causa de tal sofrimento, um espírito superior respondeu, a causa está no combate que ele trava consigo mesmo. Malgrado seu, sente algo que o arrasta para o melhor caminho, mas ele resiste. É essa luta que o faz sofrer. Quem vencerá nele, o bem ou o mal? Resposta, o bem.
Mas a luta será longa e difícil. É preciso ter muita perseverança e devotamento, ou seja, autonomia. Quem faz sofrer é ele mesmo, e não Deus que aparece e dá uma punição aí. Gente, passei uns 30 segundos, me perdoe. Deixa eu passar a bola agora para Robertinho. Robertinho, 5 minutos também, meu amigo. Tá bom, eu vou me deter a concluir as 3 últimas comunicações, né, que tem lá nas dissertações. Então, vai ter aqui o Dia dos Mortos, né, que foi trazido pelo espírito de Charles Nodier, né, através da médium senhorita Wet, né, que aí ele fala que quando se fala comemoração dos mortos, as pessoas vão, né, se confraternizam, vão lá no cemitério, os espíritos acabam vindo, né, alguns espíritos, nem todos, né, vão lá e se confraternizam com este momento. Tá? E aí o Charles Nodier, ele fala o que é a vida, afinal de contas? Uma curtíssima migração do espírito na Terra. Né? Então, é o período que a gente passa aqui para a construção de conhecimentos, aprendizados e experiências que vão nos conduzir ao crescimento que vai ser levado às esferas espirituais. Muito bem. Diante disso, se faz algumas perguntas a esse espírito, né? Então, uma delas é, hoje os espíritos são mais numerosos nos cemitérios que normalmente? E aí ele responde, né? Nesta época ficamos mais à vontade junto aos nossos despojos, né? Porque os vossos pensamentos, as vossas preces ali estão conosco. Então, eles ali aproveitam a oportunidade de estar próximo aos que amaram quando aqui em vida, né? As preces fazem com que atraiam eles estejam ali, não por causa dos corpos que ali estão em estado de putrefação, né, ou já passaram para a condição de ossada somente, mas por causa das pessoas que vão lá orar. Aí é uma pergunta interessante. Os espíritos que nesses dias vêm aos seus túmulos, junto aos quais ninguém ora, sofrem por se verem desamparados, e ele diz que há pessoas que oram por todo mundo, né, que faz orações gerais, não só pelos entes queridos, mas também por outras pessoas, e eles são beneficiados nessas orações, nessas preces. Na terceira e quarta é mais um pedido de fazer uma oração, né? Explicar, orientar como se deve fazer um tipo de oração, uma fórmula para fixar as ideias. O Espírito lá transcreve uma oração dita por ele. Isso aí nós podemos encontrar esse artigo aí no Livro dos Espíritos, na segunda parte, né, que trata da vida espírita, no capítulo 6, comemoração dos mortos funerais, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que fala sobre a prece pelos mortos e espíritos sofredores. Tem uma comunicação do espírito Lamennais, tá? Ditada pelo médium, o senhor Alfred Didier, que é a alegoria de Lázaro, que ele faz uma comparação do mundo com o Lázaro, né? Naquela questão da ressurreição de Lázaro, sabendo nós que não foi uma ressurreição no parâmetro da igreja dogmática, né? Enfim, mas ele faz assim uma comparação que o mundo precisa desta ressurreição, que o mundo naquela época, pelo menos no século XIX, né, está morto, e que há necessidade de ressurgir, de ressuscitar, de sair daquela condição. E a última comunicação aqui é do doente familiar, né? Que é pelo espírito de Charles Nodier, a médium, a senhora Costelli, tá? Que aí o Charles Nodier, ele fala, né? Que quando em vida tinha um espírito doente, um doente familiar que o acompanhava, inclusive, que esse espírito doméstico, esse doente doméstico que ele fala, né, o entretia inventando Ribli, o nome, eu falo em francês, viu, tá? Eu vou lá no Google Tradutor e pego a pronúncia em francês. Então, Ribli, né, que eu não sei definir se é o nome do espírito, né, ou alguma palavra que ele trazia, mas era algo que o espírito, né, Charles Nodier, ele repetia, né, e que muitas vezes ele fala de uma forma assim muito poética, né? Ele diz assim, muitas vezes só nos longas noites de inverno
Recolhido a um canto de meu lar solitário, eu escutava o gemido das notas plangentes do vento. Então, uma coisa bem poética aí para mostrar esse acompanhamento desse espírito, né? E ele, no final, ele fala, com eles, nada de mistério, eles vos amam, malgrado vosso, e vos conhecem melhor do que vós mesmos. Isso aí a gente pode se aprofundar mais lá no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, né, que fala sobre, na parte 2ª, lá no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, anjos de guarda, espíritos protetores familiares ou simpáticos, né? Então, para se aprofundar mais, é interessante ler todas essas comunicações, tirar suas próprias conclusões, fazer os links lá com a literatura espírita, para compreender. E eu digo assim, só complementando o que o Anderson falou, não vou falar mais do mundo espiritual, se tem colônia, se tem... Não, mas que a gente precisa entender o pensamento de Kardec, porque quando se fala em nosso lar, por exemplo, o nosso lar, segundo André Luiz, eu sei, foi construído no século XVI, e Kardec já traz a doutrina espírita no século XIX. Então, eu fico assim, eu não estou dizendo nem que sim e nem que não. Eu acho que nós precisamos estudar, precisamos esvaziar, desconstruir certos pensamentos e estudar sobre isso, tá bom? Entendi. Bora, obrigado, Robertinho. Marcos, meu amigo, 3 minutos para você, beleza? Bom, eu também concordo com você, Roberto. Eu acho que é muito assim positivo dizer sobre essas questões, até porque Kardec, em dado momento, nos seus estudos, ele fala sobre tabaqueira, laboratório no mundo invisível. Depois, eu não estou aqui me baseando simplesmente porque eu estou apenas instigando para a gente entender se realmente isso ocorre. Até porque os estudos mais recentes, como o lado da transcomunicação, que se afasta hoje da doutrina espírita, justamente pelos conceitos e preconceitos que se tem a respeito dessas questões, e que tem demonstrado que existe um mundo com tais características, tanto quanto as nossas. E além, até porque eu perguntaria, as mais de centenas de cartas, ou milhares de cartas de espíritos que se comunicaram através da psicografia de Chico Xavier e de tantos outros médios que estão aí falando e relatando sobre o mundo espiritual. Isso é fraude? Então, a gente precisa pensar a respeito dessas questões, porque eu não estou aqui falando aleatoriamente e nem tampouco qual é o lugar circunscrito desses espíritos. A gente sabe que tem em todas as partes. A gente está tateando a respeito dessas questões e a gente praticamente é muito ignorante em torno desse conhecimento. Importante ler Kardec, entender o pensamento de Kardec, mas a gente não pode rechaçar o que está acontecendo agora, dentro de uma nuance diferente, provavelmente com elementos que podem contribuir para a nossa afirmação e concepção de um mundo paralelo a essas questões. Tem muita gente aí pesquisando a respeito. A transcomunicação tem mostrado isso através de imagens, transimagens, e a gente fica... Então, vamos negar o espírito, as formas com que eles se apresentam? Bom, é importante a gente pensar sobre essas questões, porque se assim não fosse, Kardec não se preocuparia com relação à questão do laboratório do mundo invisível, que os espíritos se utilizam, se apropriam. Outro dia eu ouvi uma reportagem a respeito de que tais espíritos trazem aparelhos, ou teve um livro do médium Peixotinho que fazia materialização, e eles traziam instrumentos do mundo espiritual. Então, qual era a necessidade disso? Com que objetivo esses espíritos traziam essas informações? Então, a gente precisa tentar e se debruçar para poder entender melhor esses conceitos. Beleza, deixa eu passar a bola agora. Era para ser Roberval agora, mas Roberval não vai comentar. Beto, 3 minutos, meu amigo. Só 3?
Difícil, viu? Eu gosto do boletim. A gente falou tanto do boletim, só ficou no boletim, porque aqui falou o objetivo do Espiritismo, que é estudar e aprofundar. Não entendi a gente. Nessa onda aí, eu vou voltar a falar sobre isso também. Olhe bem, a gente só fala de André Luiz, mas a gente pega algumas obras também de Divaldo Franco e nós vamos ver também que ele fala em Colônia. Se você vai lá, Tormento da Obsessão, ele diz que o espírito Bançanufo pediu a Cristo para fazer uma colônia só para espírito, porque estava chegando tudo depressivo lá, a maioria. E aí? Eu tenho um relato assim pessoal. A minha mãe desencarnou depois da minha irmã. E eu recebi uma comunicação da minha irmã dizendo que, através do médium, a minha mãe se encontrava hospitalizada. A gente tem que ver como é isso. A semana passada eu coloquei aqui, quem é médium sabe, que muitas vezes na sessão mediúnica o espírito vai lá no lugar lá onde o espírito está, na lama, não sei o quê, e traz. E aí, isso aí não é real? A gente tem que parar para pensar. Outra coisa importantíssima, minha mãe desencarnou depressiva. Será que lá no mundo espiritual não tem um sanatório, alguma coisa, um psiquiatra? Não tem uma colônia que possa resgatá-la? Eu vou acreditar que minha mãe está à toa? São essas coisas que a gente tem que começar a colocar. Outra coisa aqui, eu acho que foi Fred Omar que trouxe a semana passada, foi interessante. Disse onde foi que Kardec, eu não anotei, porque a gente estava conversando, diz assim, Kardec diz que o mundo, a Terra, é um pálido, vamos dizer, projeção do mundo espiritual. O que ele quer dizer isso? A gente não pode correr o risco de achar que o mundo material é o principal. Então, eu acho que a gente está fazendo o inverso. A outra coisa, a gente está falando sobre isso no mundo espiritual, baseado na matéria que nós existimos aqui no mundo material. Lá é outra matéria. A gente não pode estar achando que colônia lá é com tijolo. A gente não pode achar que uma sopa lá é sopa nossa aqui, cheia de legumes. A gente tem que parar. Outra coisa, eu peguei a Gênese, eu gostaria que todos lessem. Tempo, viu, Beto? Primeiro capítulo, Caráter da Revelação Espírita. Lá ele coloca coisa interessante, diz assim, ó, esta obra, Gênese, já existia, mas só foi revelada depois que estivesse maduro a ciência para compreender. E no final diz assim, ela não diz tudo. Isso quer dizer o quê? Kardec deu a base, mas, no entanto, como o Espiritismo diz lá no Evangelho, né? Que não contradiz o Cristo, mas completa. Eu acho que esse Espírito vem completar. A gente tem que estudar mais, como disse aí o pessoal, tirar as ideias preconcebidas. Por isso que a semana passada eu disse, vamos criar um estudo só para isso. Quem topar é bom. Tempo, Beto. Tamar, 3 minutos, meu amigo, também. Hoje eu tô paz e amor. Hoje me puxaram minha orelha, que a semana passada eu fui muito grosso. Se Beto tivesse desencarnado, iam dizer que era Beto que estava no meu pé do ouvido, viu? Mas brincadeira, Beto. De vez em quando a gente fica assim. Olha, eu fico assim encantado porque até então nós não discutíamos nosso lar, nem discutíamos nada disso. A gente tomava como sendo verdade pura e acabada. Olha o que faz o estudo, fustiga, incentiva a gente a questionar, e nunca a gente vai dizer a última palavra, nem que está certo, Beto está certo, Marcos está certo, Anderson está certo. Não, a gente está, como Kardec disse, tendo como objeto discursivo. Essa é a produção do conhecimento. Foi isso que a menina lá de Brasília, no grupo de estudo, na primeira apresentação do artigo, ela disse, olha, gente, vamos entender aqui
a contextualização. Aí, Robertinho, você tá de parabéns, e eu mesmo vou me dedicar a isso, a estudar um pouco o período histórico de Kardec, para a gente entender a contextualização, entendeu? A gente tem essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade de contextualizar justamente que a gente tem que penetrar no pensamento do século XIX, daquele período, né? Para a gente poder compreender que a gente tem muita dificuldade. Mas essa discussão é riquíssima, e aí eu disse a Robertinho um dia desse, para mim, Itamar, o grande problema meu é que a construção do meu conhecimento espírita foi em cima de um alicerce de areia e não de alicerce de pedra. Eu não tive uma construção como nós estamos tendo aqui agora, em Kardec. A gente pegou romances, pegou informações de Rochester, pegou informação de Rostang, pegou informação de espiritualista, de Ramatiz, de todo mundo. Isso, como Kardec diz na introdução aqui, é generalidades, é espiritualismo. A gente não construiu, eu, Itamar, meu conhecimento espírita não foi construído na rocha de Kardec. Aí eu tenho essa dificuldade, a gente tem essa dificuldade. A galera nova que está começando agora tem essa facilidade, porque eles, olha, tem o pensamento de Humberto de Campos, tem um pensamento de André Luiz, de Emmanuel, tem um pensamento de João, de Pedro de Manuel. Sim, ideias, pensamentos. Agora, vamos entender, penetrar no âmago da coisa para podermos assimilar. Eu, Itamar, acho que eu não assimilei 5% do conhecimento que está aqui nas obras, porque cada momento que eu leio, eu digo, rapaz, que coisa maravilhosa. Querem ver uma coisa? A educação do espírito. O que é obsessão? Kardec vai tratar de obsessão desde o que é o espiritismo. Depois ele vai tratar no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 473 a 480. Beleza, falar sobre os possessos. Mas Kardec vai dar uma ênfase à obsessão sobre os médiuns. Ele vai dar uma ênfase, o Livro dos Médiuns ele vai tratar espíritos que querem impedir que outros espíritos deem comunicações. Tempo, Itamar. Beleza. Tava dando uma respirada. Só, um minutinho, 30 segundos só. Aí ele vai tratar o quê? Da educação moral, como sendo um instrumento para evitar a obsessão aí, Beto, você está certo. A elevação moral evita todo processo obsessivo, quer seja de médio de quem quer que seja. Ele vai tratar disso na pergunta 685 do Livro dos Espíritos. Então, com a elevação moral, extingue-se a obsessão. Pronto, pessoal. Eu não passei a palavra para Fred, que Fred mandou uma mensagem no privado aqui, antes de começar a passar a palavra para vocês, pedir para dividir para todo mundo o tempo. Certo? Antes de encerrar, eu queria dar uma pequena palavra aqui, 1 minuto, sobre como coordenador do estudo, certo? Peço primeiramente desculpa por exaltação e chateação. Eu sou um espírito em evolução também, tenho minhas paixões e meus equívocos e deixo florescer de vez em quando, mas como coordenador eu queria dizer o seguinte, é triste ver, certo? Eu assisti os vídeos das últimas 2 semanas, algo que acontece muito aqui no estudo. A gente não pode esquecer o objeto de estudo. Aqui é o estudo da Revista Espírita. Desde como definimos no começo, com o intuito de entendermos a evolução do pensamento de Kardec para tentar compreender o espiritismo na sua raiz. Isso não mexe com a crença de João, ou de Marcos, ou de Beto, ou de Robertinho, ou minha, em André Luiz, ou em Divaldo, e outras coisas. A gente pode crer no que a gente quiser, acreditar no que a gente quiser. Mas o objeto de estudo aqui é o pensamento de Kardec. Eu acho interessante, por exemplo, às vezes, quando o João chega aqui e fala, olha, isso aqui que Kardec trouxe, ou que tal espírito trouxe aqui na Revista Espírita, de certa forma, vai de acordo com o que André Luiz trouxe, ou Emmanuel trouxe, você faz uma comparação, né? Ou vai de encontro, faz uma comparação. Agora, o que eu tenho visto muito, mas muito mesmo aqui no estudo, é tipo assim, eu não concordo com isso aí não, velho. Kardec tá errado porque o que André Luiz diz é outra coisa. Aí pega dos 5 minutos, 8 minutos tem para falar, e passa 4, 5 minutos falando sobre ou defendendo Joana, ou Bassanufo, ou quem quer que seja, né? E a gente falou muito sobre isso aqui no começo do estudo algumas vezes. Depois a gente pegou um ritmo bacana e tem cerca de 8 edições, ou seja, quase o mês de 1860, ou quase o ano de 1860 todo, os últimos 2 meses, que se pegar 1h30 de estudos da gente aqui, a gente tem gastado de 20 a 30 minutos falando sobre as obras dos outros espíritos, das outras coisas, do espiritismo brasileiro e de espiritualismo, quando a ideia, na verdade, era falar sobre a Revista Espírita para entendermos, não é para impor,
é para entendermos. Estamos aonde? Nós estamos hoje em dezembro de 1860. Precisamos colocar a nossa cabeça em dezembro de 1860. Entender como está vindo... Peraí, gente, perdão. Minha filha abriu a porta e me deixou aberta. Entender como anda a evolução do pensamento até agora. Como estamos aqui em 1860. Semana que vem, iremos para janeiro de 1861. Eu estou chamando essa atenção, gente, e isso vale para mim também, que me perco às vezes, para que a gente não perca o objeto de estudo. Porque toda vez que a gente fugir do tema, quando for o que eu fugir, se for interessante para Beto, para João, eles vão ficar a favor de mim. E quem não foi vai ficar contra. E vice-versa, isso vale para todo mundo. Então, para que aconteça isso, vocês sabem que eu sou chato, que eu sou metódico, que a gente tem que sempre relembrar qual é o objetivo do estudo. O nosso objetivo é esse: entender a evolução do pensamento de Kardec e como ele evoluiu as obras da codificação, porque a Revista Espírita era o laboratório. Agora, se a gente ficar o tempo todo fazendo enxertos, a gente só está, me desculpem, mas na minha percepção, fazendo mais do mesmo do que o movimento espírita brasileiro já faz o tempo inteiro. E a gente não vai evoluir em pensamento nenhum. A gente está só procurando dentro da Revista Espírita coisas que sejam concordes com aquilo que a gente já acha. Certo? Então, eu acho importante fazer essa colocação como coordenador desse grupo de estudo aqui, certo? É preciso que de vez em quando a gente ligue um alerta e chame, como vocês já chamaram minha atenção, quando eu falei demais, quando eu estava saindo do tempo. Nós precisamos, sim, de forma carinhosa e amorosa, mas como amigos, puxar as orelhas um dos outros, para que a gente mantenha na linha da ideia, senão o estudo vai perder o seu propósito. E aí, o que a gente vai ter? Pessoas vão começar, mais cedo ou mais tarde, a sair do estudo. Porque as pessoas vão se sentir, tipo assim, não foi para isso que eu entrei no estudo, eu entrei no estudo para entender isso, para entender aquilo. Aí daqui a pouco o Marcos fica chateado comigo, que eu fui um pouco mais incisivo, peço desculpa, tá, Marcos? Não tive intenção de lhe ofender e tal, eu tenho minhas paixões e me equivoco também, certo? Mas aí, entende? Estou só citando o caso de hoje. Daqui a pouco o Marcos fica chateado comigo, aí sai do estudo, ou eu fico chateado com o Marcos e sai do estudo, e não é esse o propósito, entendeu, gente? Ninguém aqui é o dono da verdade, mas nós estamos tentando entender a verdade que Kardec colocou dentro da Revista Espírita. Daí, depois, se a gente concorda ou não, aí são outros 500, gente. É a nossa vida. Nós, como espíritos encarnados, temos direito de entender e achar o que nós quisermos. A gente não pode ficar aqui fazendo enxertos. Imagine quem está assistindo a gente faz. Poxa, eu não li o artigo, mas Anderson leu e está dizendo que isso e aquilo e que André Luiz é que está certo. A gente está fazendo um favor ou um desfavor? Certo, gente? Então, que a gente não esqueça o objetivo do estudo. O objetivo do estudo aqui é entender a evolução do pensamento do Espiritismo na época de Kardec. O Espiritismo na sua raiz. O resto, aí cada um tem direito de ter seus pensamentos. Tá bom? Volto a mais uma vez instigar aqui, gente. Vamos levar esses debates que são muito interessantes, muito mesmo. Inclusive essas comparações para dentro do grupo do WhatsApp, gente. Todo domingo a gente fala aqui que vai e o grupo chega lá, só 2, 3 pessoas comentam. Cada um responde na hora que puder. Pode ser na hora que estiver no banheiro fazendo suas necessidades, na hora que acordar, na hora que não estiver fazendo nada. Dá uma lidinha nas mensagens, faz um comentário, não fica com medo de ser, porque Itamar não vai concordar comigo, ou porque não sei o que. Não, não tem problema, a gente precisa ouvir um ao outro para a gente evoluir. Senão a gente vai ficar só pensando a mesma coisa a vida toda. Eu preciso ouvir vocês também, para deixar de ser muito incisivo, para deixar de ser grosso, entendeu? Eu também preciso ouvir vocês também, para poder melhorar também. Certo, pessoal? Então, eu peço hoje, deixa eu ver aqui, pedi a Fred que falou pouco. Fala, Itamar. Depois da pressa, eu gostaria que, se possível, todos ficassem para a gente tratar de um assunto administrativo, mas vai ser rapidinho. Certo. Anderson, fala, Fred. Tu vai editar esse vídeo, né? A parte final tu vai editar, né? Eu não ia editar, não, mas se todos quiserem que eu edite, eu edito. É de interesse, assim, do grupo, né? Agora, acho que para o público em geral não é interessante isso, né? Rapaz, tudo que a gente tá fazendo, eu acho, sabe, que é interessante, Fred, pelo seguinte... Não, mas aí no grupo a gente pode conversar com isso. Se vocês quiserem que eu edite, eu tiro a parte final. Mas eu digo assim, é porque o que nós estamos vivendo, nós somos o primeiro grupo de estudo. Hoje já são... A gente discute essa parte administrativa depois da oração. Deixa eu te perguntar uma coisa, mas não, tudo bem, eu pergunto depois na parte administrativa. Pronto, beleza. Fred, deixa eu pedir, você que falou pouco, faz uma prece de encerramento, por favor, meu amigo. Ok, vamos então agradecer aos bons espíritos amigos que nos acompanham semanalmente nesse estudo, procurando controlar de alguma forma as nossas paixões, os nossos pensamentos individuais
e, ao mesmo tempo, buscando nos inspirar para que nós possamos tirar dos ensinos de cada semana o melhor possível dentro da leitura do pensamento de Kardec e do pensamento dos espíritos que codificaram a nossa doutrina. Que esses irmãos possam estar conosco também, não somente neste dia, mas em todos os momentos da nossa caminhada. Muita paz. Que assim seja.